Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Depois que Sophie partiu para a universidade, Mark sentiu a casa mergulhar num vazio, como nunca antes. O silêncio tomava conta de cada cômodo, como se as próprias paredes tivessem prendido a respiração. A rotina, antes preenchida pelas conversas com a filha, as preocupações com seus estudos e até mesmo as pequenas discussões diárias, agora parecia girar em torno de um único elemento: a ausência. Laura, embora mantivesse suas atividades de sempre, exibia um distanciamento sutil, quase imperceptível para um olhar desatento, mas gritante para quem havia compartilhado uma vida inteira com ela. Certo dia, ao organizar alguns papéis acumulados sobre a mesa, Mark encontrou um envelope amassado, um daqueles comuns que costumam vir com garantias ou notas fiscais. Sem nenhum motivo específico, ele o abriu. Era o recibo de uma joalheria no centro da cidade. Até aí, nada de incomum. O que provocou um nó em seu estômago foi a descrição: relógio masculino, gravação para sempre, com amor L. Ele leu uma, duas, três vezes e a cada leitura sentia algo despencar dentro de si. A assinatura com a inicial de Laura era inconfundível, mas ele nunca havia recebido um presente com aquela dedicatória. Por alguns segundos, considerou a possibilidade de ser um engano, algum tipo de erro, mas a racionalidade o atingiu como um tapa. Laura nunca fora descuidada a esse ponto. Cada presente que dava era pensado, planejado, cheio de significado. E nunca, em 23 anos de casamento, ela lhe comprara um relógio com uma mensagem como aquela. O que mais o feria não era o presente em si, mas o tom íntimo da gravação, o para sempre, que soava como uma promessa feita a outro alguém, e não a ele. Ele guardou o recibo na carteira, sem dizer nada. Não fez perguntas, não confrontou Laura. Apenas passou a observar seu comportamento com mais atenção. Começou a notar saídas inexplicadas, compromissos que não se encaixavam em sua rotina, conversas ao telefone encerradas abruptamente quando ele entrava no quarto. Laura, que sempre fora tão aberta com ele, agora parecia mover-se dentro de uma bolha invisível, como alguém que esconde algo, mas tenta manter uma aparência de normalidade. Durante semanas, Mark viveu em um estado de alerta constante, equilibrando-se entre o desejo de ignorar o que o recibo dizia e a necessidade de encarar a verdade. As noites se tornaram mais longas, o sono, leve e inquieto. Deitado ao lado dela na cama, sentia a distância crescer, ainda que seus corpos continuassem a dividir o mesmo espaço. Num sábado, Laura comentou que iria jantar com alguns colegas de trabalho. Ele não questionou, apenas observou como ela se arrumava, o perfume novo que usava, o cuidado com cada detalhe. Depois que ela saiu, Mark sentou-se no sofá, encarando a porta fechada, como se a ausência dela preenchesse a sala mais do que sua presença jamais fizera. Naquela mesma noite, ele tomou a decisão mais difícil que já havia tomado. Não seguiria Laura, não contrataria um detetive, nem faria uma cena. Ele simplesmente decidiu recuar. Percebeu que, se realmente houvesse uma traição, confrontá-la seria inútil. O laço, pouco a pouco, já estava sendo corroído pelo tempo, pelas mentiras e pela omissão. Nos dias seguintes, procurou por oportunidades de emprego em outras cidades. Seattle surgiu como um convite silencioso para um recomeço. Era longe o suficiente para reconstruir sua vida, mas perto o bastante para que, se Sophie precisasse dele, estaria a apenas algumas horas de distância. Ele comunicou a Laura sua decisão de aceitar um novo trabalho, alegando que precisava de uma mudança profissional, que a cidade oferecia
melhores oportunidades. Ela aceitou com uma frieza que beirava o alívio. Não houve lágrimas nem súplicas para que ficasse, nenhuma tentativa de negociação. O divórcio transcorreu com a mesma frieza. Mark ofereceu termos justos, fez questão de dividir o que haviam construído juntos, mesmo sabendo que parte daquilo agora carregava um gosto amargo. Laura assinou os papéis, sem contestar, embora por vezes demonstrasse hesitação, como se quisesse evitar o fim, mas não tivesse forças para lutar por ele. Ao deixar a casa onde vivera por anos, Mark olhou para trás apenas uma vez, não para ver Laura, que sequer estava lá, mas para gravar na memória que aquele lugar, com todas as suas lembranças boas e más, já não fazia parte de quem ele era. Então, sem dizer uma palavra, partiu, levando consigo apenas o essencial: algumas roupas, documentos e o recibo da joalheria, guardado entre as páginas de um livro, como um lembrete silencioso de tudo o que havia acontecido e do homem que ele decidira se tornar a partir dali. A mudança para Seattle trouxe a Mark uma rotina tranquila e necessária. O novo apartamento, ainda com muitas coisas faltando, parecia refletir o que ele sentia por dentro. Espaços vazios, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para recomeçar. O processo de divórcio corria rapidamente. Ele cuidava das questões legais, falava com advogados, lidava com a burocracia e, sempre que podia, evitava pensar demais no que havia deixado para trás. Não porque quisesse esquecer, mas porque não queria permanecer preso a algo que não podia mudar. Dias depois, recebeu uma ligação do escritório do advogado, informando que Laura já havia retirado seus pertences da antiga casa. Restavam apenas algumas caixas, com itens diversos, coisas com as quais ela não se importara e que havia deixado no depósito da garagem. Ele pediu que enviassem tudo para seu novo endereço. O caminhão chegou numa manhã qualquer, sem aviso especial, com caixas empilhadas às pressas. Mark assinou o recebimento e passou o resto do dia organizando o que chegara. Eram coisas comuns, livros antigos, algumas roupas que ela esquecera, documentos misturados com objetos aparentemente aleatórios. Ao abrir a última caixa, sentiu o coração acelerar de uma forma estranha. Ali no fundo, havia uma pequena caixa de veludo preto, discreta, elegante. Ao pegá-la, percebeu que não era nenhum item seu ou de Laura de que se lembrasse. Abriu-a devagar, como se temesse o que se poderia encontrar. E ali estava ele, o relógio, o mesmo que vira descrito no recibo meses antes. Naquele momento, o tempo pareceu parar. Mark segurou o relógio com as duas mãos, sentindo seu peso, não apenas físico, mas simbólico. Virou-o e lá estava, gravada com perfeição, a frase que lhe rasgara a alma. Para sempre com amor, L. A mesma assinatura, a mesma mensagem que ele nunca recebera. Só que agora, o objeto estava ali, materializado, cerrado na palma de sua mão. Ao lado do relógio havia outras coisas. Um chaveiro com as iniciais CS, um par de óculos masculinos e uma foto amassada de Laura sorrindo, abraçada a um homem que Mark nunca vira pessoalmente, mas não tinha dúvidas de quem era: Charles. O rosto dele, meio oculto pelo abraço, revelava uma intimidade que dispensava explicações. Mark ficou parado, olhando para tudo aquilo, e então fechou os olhos por alguns segundos. Não sentiu raiva, nem o impulso de quebrar o relógio ou rasgar a foto. Apenas um profundo esgotamento, um cansaço, que parecia vir não apenas daquele momento, mas de todos os meses que vivera em silêncio, carregando o peso de uma suspeita que agora tinha todas as confirmações possíveis. Sem pensar muito, guardou o relógio no bolso, jogou a caixa de veludo no lixo e colocou a foto e os outros pertences de Charles numa sacola que deixou no canto do apartamento. Não os jogou fora, mas também não queria mantê-los por perto. O relógio, por outro lado, ele decidiu guardar,
não como um troféu ou uma lembrança amarga, mas como uma marca tangível de tudo o que havia superado. Nos dias que se seguiram, sempre que abria a gaveta onde guardara o relógio, olhava para ele de relance, sem precisar tocá-lo. Era como se aquele objeto silencioso tivesse se tornado agora uma espécie de testemunha de sua força. Ele sabia que poderia ter avisado Laura que os pertences de Charles haviam ficado para trás, poderia tê-los enviado pelo correio ou até mesmo confrontado os dois, mas escolheu o caminho oposto, o de preservar sua paz e seguir em frente. Guardou o relógio como se guarda uma cicatriz. Não se gosta de olhar, mas também não se quer apagá-la, porque ela conta uma história que, embora dolorosa, faz parte de quem ele se tornou. Cada vez que via o relógio, não se lembrava da traição, mas da escolha que fizera de recomeçar, e essa lembrança, por mais paradoxal que fosse, o fortalecia a cada dia. E assim o relógio ficou ali, quieto na gaveta, ao lado das chaves do novo apartamento e dos documentos do novo emprego. Um objeto de outro tempo, de outra vida, mas que de alguma forma continuava a acompanhar Mark no caminho que ele agora construía, passo a passo, longe do passado, que finalmente deixara de o definir. O tempo passou e Mark, mesmo à distância, acompanhava a vida de Sophie com o cuidado discreto de um pai que sabe a importância de respeitar a liberdade da filha, mas que também entende o valor de se fazer presente, ainda que de longe. As conversas por telefone eram frequentes, cheias de detalhes sobre os estudos, os planos para o futuro e, para sua alegria, sobre o noivado que ela acabara de oficializar. A notícia veio com um entusiasmo e uma leveza que ele não ouvia na voz dela há muito tempo. Sophie estava radiante, falando sobre o vestido, os preparativos, as escolhas, e ele, por mais que sentisse um aperto no peito, ao perceber como o tempo transforma tudo, também se sentia orgulhoso por vê-la seguir em frente com tanta segurança. Em meio aos preparativos, surgiu a inevitável questão sobre quem a levaria ao altar. Mark sempre imaginou que seria ele, como parte de uma tradição silenciosa que a maioria das famílias segue. E Sophie, desde pequena, comentava sobre esse momento, idealizando a grande entrada, de braços dados com o pai, diante de todos. Por isso, quando recebeu uma ligação de Sophie, um pouco mais contida que o normal, ele percebeu que algo estava errado. Ela começou dizendo que havia uma situação delicada envolvendo Laura. Mark ouviu, respirando fundo, enquanto Sophie explicava que a mãe havia sugerido que ela considerasse entrar na igreja acompanhada por Charles. A ideia soou tão absurda que, por um momento, Mark pensou ter entendido mal, mas Sophie repetiu, detalhando que Laura acreditava que Charles seria a pessoa mais adequada para a ocasião. Mark permaneceu em silêncio, permitindo que a filha desabafasse, percebendo o quanto aquela proposta ultrajante a havia ferido. Sophie disse que, ao ouvir isso da mãe, ficou atônita, como se todas as suas certezas sobre família e os papéis que cada um desempenhava tivessem se desfeito em um segundo. Contou que Laura tentou justificar, dizendo que Charles era uma figura importante e que seria uma forma de mostrar como as famílias podem se unir novamente. Mas, para Sophie, a ideia soava como um insulto, uma tentativa desesperada de apagar o papel do próprio pai em um dos momentos mais importantes de sua vida. Mark ouviu tudo, com o coração pesado, mas sem interromper. Sophie então disse que, depois de ouvir a proposta da mãe, fez algo que nunca imaginou. Ameaçou cancelar a participação de Laura e Charles na cerimônia, se eles insistissem naquela ideia. Disse-lhe com todas as letras que o homem que a conduziria ao altar seria Mark, o pai que sempre esteve presente, mesmo quando fisicamente distante, o homem que nunca precisou de grandes gestos para provar seu amor. Enquanto ela narrava a conversa,
Mark sentiu um misto de dor e orgulho. Dor ao constatar que Laura ainda tentava reescrever a história da família, impondo a presença de Charles até mesmo naquele espaço simbólico, mas um orgulho imenso pela firmeza de Sophie, pela clareza com que ela defendeu o direito de ser acompanhada pela pessoa que sempre a protegeu. Sophie também lhe contou que Laura, ao ouvir sua resposta, ficou sem palavras, tentou argumentar, mas logo percebeu que a filha não cederia. E assim, sem mais confrontos, Laura recuou, compreendendo, ainda que a contragosto, que aquele momento não era sobre ela ou Charles, mas sobre Sophie e o vínculo que ela mantinha com o pai. Ao final da ligação, Sophie fez questão de dizer a Mark que aquela decisão fora uma das mais importantes de sua vida e que queria que ele soubesse disso antes de qualquer outra pessoa. Mark ficou em silêncio por um instante, segurando a emoção, e depois disse simplesmente que a amava, que respeitava e admirava sua coragem. Desligou o telefone e ficou sentado por um longo tempo, refletindo sobre tudo o que haviam passado, sobre como a vida, imprevisível em seus desdobramentos, ainda encontra formas de reafirmar o que é verdadeiro. Ele percebeu que, naquele momento, havia recebido uma das maiores demonstrações de amor e lealdade que um pai poderia ter, e entendeu que, mais do que a cerimônia em si, o que importava era o gesto de Sophie, sua escolha consciente de manter o pai ao seu lado, como sempre fora, como sempre deveria ser. No dia do casamento, Mark acordou cedo, mais cedo que o habitual, mesmo sem ter programado o despertador. Era como se seu corpo soubesse que aquele seria um dia importante demais para se arriscar ao acaso. Tomou banho, vestiu com cuidado o terno que havia escolhido semanas antes e, ao terminar de ajustar a gravata, abriu a gaveta da cômoda com um gesto firme. Tirou de lá o relógio que guardava desde que se mudara para Seattle, o mesmo relógio que, por meses, ficara esquecido entre papéis e objetos intocados, mas que agora fazia sentido levar consigo. Ele o afivelou no pulso, com a serenidade de quem finalmente compreende que certas dores não se curam, mas se transformam nas marcas que contam a nossa história. Olhando seu reflexo no espelho, viu um homem diferente daquele que, meses antes, havia deixado tudo para trás. Não era apenas a aparência, mas a forma como ele agora carregava o passado, não como um fardo, mas como um elemento de sua jornada. Respirou fundo, pegou as chaves e saiu. A caminho do local da cerimônia, cada pensamento se organizava com uma clareza surpreendente. Lembrou-se do momento em que Sophie ligou para contar sobre a tentativa de Laura, da firmeza com que se posicionou, da escolha que fez sem hesitar. Esse pensamento, mais do que qualquer outro, fez Mark sorrir. Um sorriso discreto, mas sincero, de quem reconhece o valor de ter criado uma filha íntegra, que sabe quem é e o que quer. Ao chegar ao salão, viu Sophie ao longe, em meio a arranjos de flores, fotógrafos e convidados que chegavam aos poucos. Ela se aproximou, linda, vestida de branco, com aquele olhar que sempre o comoveu desde pequena. Sem dizer uma palavra, eles se abraçaram, e naquele abraço estava contida toda a história que haviam vivido até ali, todas as cicatrizes, toda a superação. Laura, postada mais ao longe, observava a cena sem se aproximar. Mark percebeu, mas preferiu não olhar em sua direção. Sabia que Laura tentaria, de alguma forma, manter as aparências, sorrir para os convidados, cumprimentar quem se aproximasse, mas também sabia que, por dentro, ela carregava a frustração de ter perdido o controle daquela narrativa, de ter falhado em sua tentativa de substituir o papel dele na vida de Sophie. Quando chegou a hora da entrada, Mark ofereceu o braço à filha. Ela aceitou
com um sorriso emocionado, e, juntos, começaram a caminhar pelo corredor central. Ele manteve o olhar firme à frente, mas discretamente ergueu o pulso para ajeitar o relógio, um gesto silencioso, quase imperceptível para os convidados, mas carregado de significado para si mesmo. Aquele era o mesmo objeto, que simbolizava a traição que Laura tentara esconder, mas que agora estava ali, exposto, como uma marca de vitória, não sobre ela, mas sobre o passado que o ferira, e que hoje já não tinha o poder de derrubá-lo. Cada passo ao lado de Sophie parecia desatar, um a um, os nós que o tempo havia amarrado em sua garganta. O peso que carregara por meses foi substituído por uma leveza difícil de descrever, como se durante aquela caminhada ele reafirmasse a escolha que fizera ao decidir partir, a escolha pela paz, pela dignidade e pela reconstrução. Ao chegarem ao altar, Sophie soltou seu braço e se voltou para o noivo. Mark recuou e sentou-se entre os convidados, respirando com alívio, mas também com um imenso orgulho. Em nenhum momento ele olhou na direção de Laura, não porque quisesse ignorá-la, mas porque havia superado a necessidade de validar qualquer coisa que viesse dela. Depois da cerimônia, enquanto todos se reuniam para as fotos, os cumprimentos e a festa, Mark permaneceu mais reservado, observando Sophie e o marido conversando com alguns parentes e amigos, recebendo elogios discretos pela bela cerimônia e pela filha maravilhosa que havia criado. Em certo momento, enquanto caminhava em direção ao jardim, viu Laura se aproximar. Ela hesitou, parando a alguns metros de distância, como se quisesse dizer algo. Mas, ao perceber que Mark continuava andando, ela se virou e se misturou à multidão de convidados. Mark seguiu seu caminho sem olhar para trás, sem a necessidade de ouvir explicações ou justificativas que já haviam perdido o sentido. Enquanto Mark conversava com alguns convidados perto da mesa de doces, ele ajeitou levemente a manga do paletó e, sem perceber, deixou o relógio à mostra. Laura, que observava a cena a uma pequena distância, fixou o olhar no objeto por alguns segundos. Reconheceu de imediato o brilho do metal, o design inconfundível e, acima de tudo, sabia exatamente o que estava gravado ali, ainda que não pudesse ver a inscrição de onde estava. O peito dela se contraiu numa mistura de surpresa e desconforto, mas, em vez de se aproximar ou dizer algo, ela desviou o olhar, respirou fundo e optou por desaparecer entre os outros convidados, fingindo não ter visto, como alguém que tenta enterrar, mais uma vez, as escolhas mal feitas que agora se materializavam silenciosamente diante dela. Mais tarde, enquanto a música tocava e os convidados dançavam, Mark se afastou por um instante e sentou-se num banco, olhando para o relógio. Passou a mão sobre ele, sentindo o metal frio contra a pele, e sorriu de leve. Pensou em como aquele objeto, que um dia fora símbolo de dor, era agora apenas uma lembrança silenciosa da superação, da força e de como, no final, quem escolhe manter a própria dignidade sempre vence, ainda que em silêncio, ainda que sem aplausos. O casamento continuou animado, com risos, brindes e celebrações. Mark participou, tirou fotos, dançou com Sophie e se despediu no momento certo, dando-lhe um abraço apertado e desejando, sinceramente, felicidade ao casal. Ao sair do salão, sentiu o ar fresco da noite e, pela primeira vez em muito tempo, respirou fundo, com a plena certeza de que aquela história, cheia de reviravoltas, havia chegado ao seu melhor final possível. Com ele inteiro, com Sophie e ao seu lado, e com a vida seguindo em frente, livre de amarras e de qualquer peso que pudesse impedi-lo de ser feliz, suspeita da sua esposa ou nora. Não passe pelo que vimos no vídeo. Verifique o link nos comentários e adquira o e-book
com dicas valiosas e sites aprovados por investigadores para tirar suas dúvidas. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!